Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. E essa é a sessão 1. A outra foi a sessão 0. Essa é a sessão 1, Descubra a sua liderança. E essa é a aula 2 do nosso treinamento Aprendendo a Ministrar. E essa aula é Liderança e Chamado, sendo um despenseiro de Deus. O que é ser um líder? O que é ser um líder? Ser um líder é ser um dispenseiro dos recursos de Deus que ele colocou no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, para o benefício das pessoas ao seu alcance. Sua vida é uma dispensa de Deus para abençoar o mundo. Agora, olha o que Jesus disse. Jesus disse, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Lucas, no capítulo 6, no versículo 44 e 45. Então, o coração do homem é um depósito, da onde o homem tira o que tem lá. É uma dispensa. Então, o seu dom é a sua obrigação. Paulo disse, se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, Paulo sabia que ele tinha que pregar o evangelho, era a missão dele. Então, ai de mim se eu não pastorear, ai de mim se eu não auxiliar, ai de mim se eu não advogar, ai de mim se eu não ofertar, ai de mim se eu não cumprir o que eu tenho que cumprir. E aí ele continua dizendo assim, se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 9, 16 e 17. E em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, ele diz outra coisa interessante. Ele diz assim, e ele também diz, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, Paulo aqui está falando que ele era um despenseiro. O que é um despenseiro? É alguém que vai lá na despensa e traz do que está guardado lá e serve. Então, isso é o despenseiro. Então, você tem que entender que quando a gente fala de liderança, está falando de alguém que está servindo, de alguém que vai na despensa e serve aquilo que tem que servir, aquilo que ele tem a obrigação de servir, aquilo que tem a ver com o seu chamado. Agora, olha só. Eu quero ler para você algumas citações sobre liderança do Dr. Myles Munroe, que é assim, tem muita gente falando muita coisa boa sobre liderança, mas eu gosto muito dos conceitos dele sobre liderança. Ele diz assim, liderança é descobrir e servir seus dons ao mundo. Ele diz, você é um líder na área do seu dom. É uma outra citação dele. Você é um líder na área do seu dom. Você é um líder na área do seu dom. Claro que isso não é tudo sobre liderança, mas eu acredito que sintetiza bem aquilo que liderança é. Eu quero ler uma outra citação aqui para você, que diz assim, existe um vácuo, uma falta de liderança adequada, eficaz, espiritualmente sensível e genuína em todos os níveis. Mas eis a questão, nossos líderes têm origem em nosso próprio meio. São nossas próprias culturas que produzem líderes inadequados e geram problemas que a liderança em si não pode consertar. Com o passar do tempo, essa liderança inadequada acaba por gerar novos problemas, com os quais os novos líderes não conseguem lidar. Precisamos compreender que existe um princípio na vida ao qual não se pode fugir. Todas as coisas se reproduzem segundo a sua espécie. Isso significa que você não pode produzir algo melhor do que você mesmo. Talvez seja por esse motivo que os líderes que continuamos a produzir ao longo das gerações não melhorem, nem possam trazer qualquer melhoria à nossa sociedade. Minha visão sobre liderança é essa. Ele continua. Cada um de nós tem um dom inerente e deve servir esse dom ao mundo. Você é um líder. Você tem poder. O seu dom é o seu poder. Você está no comando na área do seu dom, naquilo que você domina. Você tem uma posição de liderança para ocupar e uma função a desempenhar. O seu dom determina essa posição e essa função. O seu valor é determinado pelo seu dom. Alguém precisa do seu dom e você precisa servi-lo ao mundo. E você também precisa dos dons que outros possuem para viver. Quer dizer, a questão da liderança ela tem a ver com servir os nossos dons. Agora, por que é tão importante liderar? Por que é tão importante essa questão da liderança? Porque é através da liderança, através de manifestar os seus dons, que a sua liderança acontece. Então, a sua liderança pessoal acontece quando você manifesta os seus dons. Agora, olha o que Jesus disse. Jesus disse que maior é aquele que serve. Lucas 22, 26 diz assim, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige aqui no grego é aquele que lidera. Seja como o que serve. Então, Jesus está falando que maior é aquele que serve. Líder é o que está servindo. E ele diz em Mateus, no capítulo 20, no versículo 25, então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E o versículo 27, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus aqui ele estava falando sobre um modelo de liderança. Ele estava falando a respeito da liderança servil. A gente cresceu com a ideia de que líder é aquele que manda. E aqui Jesus está trazendo o conceito, dizendo a respeito de que líder é aquele que serve. Agora, você serve a Deus, sendo o líder que serve seus dons aos irmãos e ao mundo. Então você serve a Deus servindo os dons que ele colocou em você. Agora, como começar a viver a liderança para a qual Deus te criou? Como é que eu faço para começar a viver essa liderança para a qual Deus me criou? Para começar a viver a liderança, a sua liderança, é necessário descobrir e começar a funcionar nos seus dons. Você é líder na área dos seus dons. É ali onde está a sua liderança. É ali onde está o seu chamado, o seu serviço para Deus. Então, você quer saber a sua liderança? Você tem que olhar o seu conjunto de dons. O que Deus colocou em você? Essa é a sua liderança. E quando que o seu chamado começa? Quando que começa o meu chamado? O seu chamado ele começa quando você descobre que tem um. Quando você descobre, quando você entende, quando você percebe que tem um chamado. É ali que ele inicia. E você começa a se mover de acordo com isso. Então, o seu chamado começa quando você descobre que tem um e começa a se mover de acordo com isso. Agora, tem um porém nessa história, tem um porém nesse ponto. O seu chamado, o nosso chamado, ele tem duas fases. A fase de preparação e a fase de execução. Presta atenção nisso, porque isso é importante. A fase de preparação e a fase de execução. E a fase de preparação, ela tem duas partes. Treinamento e tratamento. Se você pular a preparação, ou melhor, se o seu tempo de preparação for completo e correto, sem antecipar etapas, pular etapas ou fugir de tratar as debilidades, o tempo da execução será na mesma qualidade. Quem não se deixa ser treinado e tratado por Deus se torna um ministro, um líder fraco, problemático e criador de problemas. Talvez você conheça alguém que é criador de problema e é crente que é cristão antigo. Você vai ver, provavelmente, se você ficar com ele, você vai ver que ele pulou várias etapas do treinamento ou do tratamento que Deus tentou trabalhar com ele. E aí ficaram buracos na liderança dele. Quando ele foi exercer o chamado, ele se colocou a exercer o chamado, tinha falhas que não foram resolvidas. Claro que a gente vai ter coisa para resolver, para tratar e trabalhar sempre. Deus vai ter algo para trabalhar em nós. Mas tem pessoa que ela vai pulando etapa, antecipando etapa. E aí quando ela assume a liderança, é uma liderança cheia de problemas e criando problemas. Kenneth Hagin, ele tinha uma frase muito forte que ele dizia nos livros dele. Ele dizia assim, tempo de preparação nunca é tempo perdido. Um tempo que você passa se preparando nunca vai ser um tempo perdido. Por quê? Porque quem é preparado adequadamente executa a liderança em seus dons adequadamente. Então, às vezes, a gente não entende por que certas coisas não acontecem. É Deus te treinando e é Deus te preparando, te curando daquilo que você está ferido, daquilo que você é enfraquecido. Para que quando chegar a sua hora de liderar, você esteja saudável, você esteja treinado e preparado. A fase da execução, que a gente tem a fase da preparação e a fase da execução, ela também tem duas partes. Então, na fase de execução, existe a fase da execução com supervisão e da execução sem supervisão. O que é execução com supervisão? Tendo uma supervisão, é você debaixo da liderança de alguém. Lembra de Jesus? Em Lucas, no capítulo 9, Jesus chamou os 12 para junto de si e os enviou a pregar e a curar e a ministrar o reino de Deus. Eles estavam ali ministrando debaixo da tutoria de Jesus, debaixo da supervisão de Jesus, debaixo da unção de Jesus. Então eles estavam ali fazendo o quê? Um estágio. Quando você vai para a universidade, quando você faz um curso, você tem uma hora que você aprende e tem a hora que você coloca em ação. Você faz estágio para treinar na prática aquilo que você aprendeu. Então ali, em Lucas no capítulo 9 e Lucas no capítulo 10, que é onde Jesus chama outros 70 e eles envia de 2 em 2 para pregar em todos os lugares para onde ele iria ministrar. E ali eles estavam trabalhando, ministrando e operando debaixo da liderança de Jesus. E é isso que você tem que entender, que o seu chamado ele vai funcionar debaixo da liderança, mas vai chegar uma hora que você vai estar por conta própria. Vai ser você sendo enviado por Deus para o seu chamado. Vai ser você sem supervisão. Claro que a gente sempre vai ter pastores, líderes. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que é a hora que você realmente está exercendo o seu chamado na maturidade dele. Naquela hora, onde você vê, por exemplo, em Marcos, no capítulo 16, que Jesus disse assim, em meu nome, aquele que crê em meu nome, vocês expulsarão demônios em meu nome. No final de Mateus, onde ele diz, eis que eu envio vocês, façam discípulos de todas as nações. E a gente vê no começo de Atos, quando os discípulos já estavam ministrando sem a presença física de Jesus. Ali eles já estavam debaixo da liderança do Espírito Santo.
Então Deus vai te treinar, Deus vai te ensinar seus dons, vai curar você e vai enviar você primeiro debaixo da supervisão de alguém. Alguém vai te corrigir, alguém vai te ensinar, alguém vai te educar, vai te mostrar o que fazer e o que não fazer. Ele vai usar pessoas para fazer isso, mas vai chegar uma hora que ele vai enviar você debaixo da unção do Espírito. E é para essa hora que ele está preparando você. É para essa hora que ele está trabalhando na sua vida. Então pensa nisso. Considera isso. A sua liderança é você ser um dispenseiro de Deus, dos recursos que Deus colocou no seu espírito e servir esses dons ao mundo. É ali que está a sua liderança. Ah, eu não sei liderar. O que é liderar? É mandar nos outros? Não. Liderar é você servir os seus dons às pessoas e ao mundo. É nisso que está a sua liderança. E eu queria deixar para você uma tarefa. Eu quero que você escreva a lápis ou a caneta, que você faça uma autoanálise, que você se sente, medite um pouco sobre, liste todos os seus dons, tudo que você tem de bom, tudo que você tem, tudo que você sabe fazer, tudo aquilo que você sente que Deus te deu como dom. Talvez você ache 1, 2, 3, 50, a gente não sabe. Mas eu quero que você se sente e você se analise, você peça ao Espírito Santo para te mostrar quais são os seus dons. Você vai começar a enxergar as suas capacidades, e é nesses dons onde está a sua liderança. Eu quero que você tire uma foto e salve enviando para você mesmo no e-mail. E você envie lá no espaço das aulas. Você envie lá também. Quero que, como tarefa, você considere isso. Senta, lista todos os seus dons. E a segunda coisa é que você comece a colocar esses dons em ação. Você veja onde você pode servir, onde você pode aplicar. É escrever, é cantar, é tocar, é ministrar, não importa. Eu quero que você sente, medite, anote tudo que você acredita que seja, de que você tem certeza e que você suspeita, que você já teve alguma manifestação. Você anota, né, faz uma lista para você poder ver, para você poder olhar, trabalhar isso em você, e você, tudo aquilo que você sabe que já é de dom, que você começa a trabalhar neles, que você se ponha em ação. E aí você vai descobrir o que você tem dom para fazer e o que você não tem dom para fazer. Terminando, vou te dar um exemplo. Digamos que você acha que você tem dom para cuidar das crianças na salinha. Como que você vai saber? Você pede uma oportunidade para ficar na salinha das crianças. Você vai ver se você tem dom, você vai ter paciência, se você vai ter habilidade, se você vai ter criatividade para trabalhar com as crianças. Você vai descobrir rapidinho se você tem dom lá. E assim das outras formas, de outras maneiras. Tudo que você testar, você vai ver se tem dom envolvido ou não. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.